Sobre tela escura, Folha de São Paulo apresenta Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma. Achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco já pode andar com suas próprias pernas. Fernando Henrique Cardoso. Talvez o problema mais dramático seja a renda, que a distribuição de renda é muito desigual. Agora vai aumentar tudo e o salário não vai aumentar, tu vai ficar desempregado. Lula, ex-presidente do Brasil. O Brasil tem possibilidade de dar a volta por cima. Eu acho que a vida é limitada, você está aqui para quê? Para ter o melhor. E você vive precário, isso é loucura. Tu fala assim, brother, qualquer hora você vai ver já dentro de casa. Imagens intercaladas em preto e branco de moradores de rua, tanque do exército, manifestação nas ruas, confronto com a polícia e políticos no Congresso Nacional. Cada dia é uma sobrevivência, cada dia é um leão que a gente mata. Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro. O modelo econômico é ruim, se esgotou. Jair Bolsonaro. O brasileiro pode e deve sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. Quem come hoje em dia, uma vez por dia, está muito bem. Aqui dentro dessa comunidade é. Bolsonaro. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Michel Temer. Que nós vamos sair da crise, não tenho a menor dúvida disso. Um jovem aponta um revólver. Na tela, o título. Desigualdade global. Brasil, país dos privilégios. Vidigal, Rio de Janeiro. Motocicletas sobem por ruas íngremes da comunidade. Um jovem sobe uma escada e caminha por uma viela. Dentro de casa está sentado. Há um tempo atrás, estava ganhando um dinheiro forte, trabalhando no cinema, as coisas estavam funcionando. Tinha um futuro, você viu uma galera saindo da classe D e indo para a classe C, que você vai falar assim, uma hora sou eu. A classe C eu vou para a classe B. E a tendência era melhorar. Fortaleza, Ceará. Em um dia ensolarado, prédios altos contornam a orla da praia. Luísa de Marilac, moradora do Poço da Draga. Em 2002, eu resolvi fazer um curso de técnico de enfermagem. Depois do curso, eu consegui 2 empregos. A renda ficou ótima. Era R$3.000. Marcelo Neri, diretor do FGV Social. O Brasil vinha num processo de crescimento inclusivo, isso durou até 2014, e daí para frente a gente viveu o outro lado da moeda, quer dizer, a renda caiu e a desigualdade aumentou. Luísa. Logo quando eu comecei a trabalhar nos 2 empregos, eu procurei o conforto. O que é o conforto? É ter uma máquina de lavar, um micro-ondas, sanduicheira, batedeira. Wallace Guimarães, morador do Vidigal. Tinha um dinheiro meio que guardado no banco e peguei em média uns 12 mil. Invisto numa barbearia, eu pagava 1.200 de aluguel, pagava alguém para ficar lá, pagava Wi-Fi, pagava água. E aí, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, o cinema parou. E daí, eu me vejo não conseguindo pagar a barbearia. Eu tenho que continuar pagando a pensão das minhas filhas, eu tenho que continuar pagando o plano de saúde delas. Eu não vou me endividar mais aqui. E aí entrego a barbearia e fico nessa. As paredes da casa de Wallace são de tijolo sem reboco. Sua geladeira está enferrujada. Sobre o balcão, a foto de uma bebê. Luísa. Fiquei desempregada. Meu marido não conseguia mais fazer bicos. E aí ficou cada vez mais difícil. Um salário, uma pessoa só trabalhando, é o gás, é o material de limpeza, transporte. A minha mãe é que contribuía com a nossa alimentação, com a renda dela de aposentada. São Paulo. Imagens aéreas da Avenida Paulista cheia de carros. Dentro de um cômodo de alvenaria, um senhor toca violão. No armário, muitas roupas bagunçadas e uma garrafa de plástico. Hélio Honório, ex-empresário e camelô. Eu montei a fábrica de bolsa, foi bem, tocou, tinha 22 funcionários. Aí, enquanto não existia importado, estava ótimo. Eu vendia 20 mil reais por dia ali. Eu não sei como eu cheguei nessa situação, não era pra estar nessa. Até eu me questiono, cara, o que eu fiz com o dinheiro? Fernando Burgos, professor da FGV. A ideia de que a gente teve uma classe média que foi melhorando nos últimos anos e que talvez ela tenha passado, o que alguns especialistas chamaram, ele passou a catraca, eu adotaria uma imagem muito mais de entrou numa porta giratória de hotel, ele verifica o que tem lá dentro, ele consegue enxergar que existe um mundo muito diferente daquele mundo que ele estava lá fora, mas a porta continua girando e de repente ela está olhando de novo para trás. Uma rua cheia de prédios enfileirados. Eles têm 4 andares e paredes manchadas. Hélio aponta para um dos prédios. De 2008 a 2010 eu morei aqui durante 2 anos.
um apartamento de 3 dormitórios, tinha 2 vagas na garagem, tinha 2 carros aqui, todos zero, né? Ganhava para isso, não tinha condições de pagar. Vivia tranquilo, né? Bem. Marcelo Neri. A pobreza aumentou bastante no Brasil. Ela tinha caído 75% de 1990 até 2014 e subiu 40% nesse período de crise. Mark Morgan, pesquisador do relatório da desigualdade global. Um aspecto muito interessante dos anos 2000 é o que chamamos de achatamento da classe média. Ela ficou espremida entre uma grande parcela da população na base da pirâmide, onde a renda estava crescendo, cerca de 60% da população. E o grupo no topo, 1%, ou até mesmo 0,1%, esse grupo do meio teve um crescimento muito baixo, até mesmo zero ou negativo. Foi um recuo considerável em tão pouco tempo, e isso gerou muito pessimismo sobre o crescimento brasileiro. Brasília, Distrito Federal. Imagens aéreas de uma comunidade. A maioria das casas é de tijolo e não há asfalto nas ruas. Valmir dos Santos, líder comunitário no Sol Nascente. As pessoas estão desesperadas. Você imagina o que você ter todo mundo na sua casa desempregado. Numa situação onde outros meios que você poderia trabalhar, correr, se virar, também estão com dificuldade. E aí, como é que nós vamos viver? Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. As pessoas têm que se sentir parte de um projeto. Mas é muito difícil entender que isso não é um jogo de soma zero, quando você tem assim aberrações como o famoso Bolsa Empresário aqui no Brasil. Então essa ideia, não, vou defender o Brasil, a empresa nacional, beleza. Em algumas estratégias até isso pode fazer sentido, mas no geral não faz. Wallace. O preço do ônibus não para de crescer, o preço do gás não para de aumentar, o salário não aumenta e você fica com medo real, que é o que eu tô. Em primeiro plano, uma bandeira do Brasil balança com vento. Ao fundo, diversos prédios espelhados. Em um deles, a frase: "Bora empreender, Brasil, aqui é o lugar". Fim de tarde. Em São Paulo, vários edifícios com janelas iluminadas. Naércio Menezes, economista do INSPER. O ciclo que a gente teve no governo Lula e primeira metade do governo Dilma aconteceu em setores de baixa qualificação. Mas cadê os setores mais dinâmicos da sociedade? Cadê indústria de ponta, novas tecnologias? Você não tem. E olha, não tem já há uns 30 anos no Brasil. Marcos Lisboa, colunista da Folha e presidente do INSPER. O Brasil optou por políticas de desenvolvimento nacional desenvolvimentista dos anos 50, 60, 70, concentrou os recursos públicos em subsídios e proteções e no ensino superior que atendia a elite. E descuidamos do ensino da maioria. Valmir. O Sol Nascente ganhou o título de maior favela da América Latina, né? O nosso IDH, que é baixíssimo, né? Pessoas caminham próximas a um esgoto a céu aberto. Aqui nesse trecho 3 aqui, embaixo nós temos uma escola pública que atende metade das crianças. Lília Schwartz, historiadora. A educação nunca foi democrática e universal. O Brasil é o segundo país de maior população de origem africana e mesmo assim nós temos, no que se refere à educação, um marcador de raça muito forte no sentido de que são os homens negros aqueles que têm menor acesso à educação. Marcos Lisboa. A educação, ela exemplifica como as políticas sociais públicas foram negligenciadas no Brasil. E agora que a inteligência, o conhecimento é tão importante para o crescimento, nós temos gerações e gerações que não tiveram acesso à educação que outros países tiveram. Luísa. A minha primeira filha, ela fez o ProUni e conseguiu se formar em Direito. A segunda filha, ela conseguiu fisioterapia através do FIES. Já a minha terceira filha se formou em secretariado, através do SISU. Na parede da casa, quadro de fotos dos filhos com beca e diploma. O meu quarto filho, ele não vai fazer faculdade. Pelo menos, se for para pagar, não temos condições mais. Universitários na sala de aula. Naércio. E o interessante é que as cotas fizeram com que a representatividade dos alunos negros, pobres de escola pública aumentasse muito. Então, essas universidades, apesar de você ter gasto bastante, elas dão retorno para a sociedade, porque esses jovens vão triplicar o salário mensal para o resto da vida. Agora, eles vão triplicar o salário se eles arrumarem emprego, acho que essa é a questão, né? A porta da casa está aberta e enferrujada. No varal, uma toalha balança com vento. Dentro de casa, a parede azul e manchada. O sofá coberto por um pano vermelho. Marcílio Salles, morador do Sol Nascente. Eu moro aqui no Sol Nascente. Você vê aqui
Aonde tem emprego aqui, não tem. Estou desempregado, estou com mais de 2 anos desempregado. O ciclo está fechando e só está caindo para o lado da gente, para o lado mais fraco. É algo assim contraditório. Por exemplo, nós temos aqui do lado Brasília, que tem servidores públicos, né, do alto escalão e tal, que tem salários bem avantajados até em relação a outros estados, né? Um cão cheira o lixo a céu aberto. Ao fundo, jovens jogam basquete na quadra. Detalhes da parte externa do Congresso Nacional. Cláudio dos Santos, economista. Os servidores públicos no Brasil, eles ganham, em média, quase o dobro dos assalariados no Brasil. Agora, os servidores do Distrito Federal ganham quase o dobro dos servidores públicos do Brasil. Portanto, eles ganham praticamente 4 vezes mais o salário de um assalariado médio no Brasil. Isso claramente mostra uma certa desconexão. Valmir. Hoje nós temos a nossa população aqui com, eu acredito que deve ter aí na faixa de mais de 50% da população em situação ou de desemprego, ou subemprego, ou se virando de alguma forma para tentar sobreviver. Na verdade, as pessoas dão graças a Deus quando conseguem para comer. Vista aérea de uma rua de terra. Lília. O Brasil traz na sua história uma série de elementos que podem dar alguns caminhos para nós pensarmos na desigualdade. Deixamos de ser uma colônia em 1822, mas passamos a ser uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. O Brasil também foi o país que recebeu o maior contingente de escravizados, o que fez com que a linguagem da escravidão se impusesse entre nós, e com grandes consequências porque ela naturaliza a diferença. O Brasil também foi uma colônia de exploração. Com isso, nós constituímos um país de grandes propriedades e também de grandes mandonismos e de grande concentração de terra. Fachada do Congresso. É tanto dinheiro e a gente sem nada, tá entendendo? Porque nós sobrevivemos só com salário mínimo. Outro cão vasculha o lixo. Marcílio. Quando a gente chega num momento desse, ficar desempregado, eu fico até assim, tá lá, sabe? As paredes de sua casa estão descascadas. Móveis e utensílios são velhos. Amanhece o dia, o filho da gente quer comer. É triste, né? Eu fico meio, assim, lamentável, né? Eu vou te falar essas coisas. Ele olha para baixo e depois caminha pela rua sem asfalto. Fim de tarde, orla do Rio de Janeiro. O sol reflete nas fachadas dos prédios enfileirados enquanto carros circulam pela avenida, que também é contornada por árvores. Na areia, pessoas caminham enquanto as ondas ao fundo vão e vêm. Marcelo Neri. A desigualdade que vinha reduzindo junto com o aumento de renda na época do boom de commodities, etc., os dois estão jogando para baixo. Se a gente tem alguma retomada na economia, ainda que tímida, pela renda média, não existe recuperação. A recuperação é muito tênue. Wallace. No meu caso, eu tive uma sorte de ser inserido no cinema, porque expectativa de vida na favela você não tem. Você não tem acesso a escolas, você não tem acesso à informação. Você vai fazer o quê? O que está mais perto, o que está mais dentro da tua realidade. Ou vai para vender bala no trem, ou vai para praia aqui vender suco, catar latinha, ou vai roubar, ou sei lá. Crianças nadam em um córrego poluído. Naércio. O lugar onde você nasce, a família onde você nasce, são muito importantes para quem você vai ser no futuro. E se você nasce numa família pobre, você vai ter dificuldades a vida inteira. O que falta no Brasil é perspectiva de mobilidade. Paraisópolis, São Paulo. Um prédio luxuoso ao lado de uma comunidade. Gilson Rodrigues. Eu percebi que Paraisópolis era diferente do entorno quando as minhas tias tinham que dizer que moravam no Morumbi para ter alguma oportunidade de emprego ou de curso, ou mesmo imatricular a gente na escola. O pessoal olhava para a cara e via que não era a cara do Morumbi, mas se dissesse que era Paraisópolis, não dava oportunidade. Por que o senhor nunca trouxe suas filhas aqui? Porque eu tenho vergonha, está de fora. Tenho vergonha de não ter o que oferecer de melhor para eles. Não, prefiro não trazer. Não trazer, jamais. Aliás, nem minha filha, nem ninguém. Hélio é um senhor magro e grisalho, está sentado ao lado de uma menina em um banco. De dentro de um barraco de madeira coberto por lonas plásticas, ele olha para baixo, por um pequeno vão retangular. Vidigal. Wallace brinca com seu cão marrom. A gente juntou um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e vamos comprar essa casa. Compramos por 10 mil essa casinha aqui na época. E aí minha mãe tinha uma casinha também em Belfor Roxo, que também tem
Aponta para fora. Faz sinal para alguém trancar a porta. Levanta-se da cadeira. A imagem fica embaçada. A câmera se movimenta de um lado para o outro. A imagem escurece. Eles vão para o banheiro. O repórter aparece em pé. Wallace está agachado, com a caixa do microfone na mão. Às vezes eu penso em trazer meus filhos pra cá. Imagina agora. Imagina. Ele se abaixa ainda mais e coloca as mãos sobre o cachorro, que abana o rabo. Wallace passa a mão sobre a cabeça. Ele tem uma cruz tatuada no pescoço, usa brinco e tem barba rala. Wallace se abaixa ainda mais e passa novamente a mão sobre a cabeça. O rosto dele está molhado de suor. Tem um cara aí fazendo uma construção, nem parou. Ele tá com a pazinha dele, porque já, pra tu ver que já virou rotineiro. Tem um cara fazendo obra aí, ó. Fazendo obra aí pra ele. Eu que não vou, eu tenho medo, tenho meus filhos pra criar, mas não vou nem na laje, não. Imagina, eu sou confundido aí. O cara tava, porque pra ele virou rotina, já tá todo dia, então. Só mais um dia. A tela escurece. Mãe de Wallace. Eu tô, mãe, tô em casa sim. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao lado de uma foto de Wallace. Tá bom, mãe. Uma Bíblia aberta ao lado da imagem. 10h39, dia 13/5. Tiros sendo ouvidos no Vidigal. Atenção na Niemeyer. Atenção no Vidigal, porra. Ele segura o celular. Na tela, um post do Instagram. Atenção, burguesia que passa pela Niemeyer. Marcelo Neri. O aumento da desigualdade, ele tende ainda a piorar o crescimento econômico por vários canais. Um dos canais é o aumento de violência, que de uma forma desestrutura as atividades produtivas para além dos custos diretos da violência. Aqui no Vidigal você consegue ver o Leblon, que é o metro quadrado mais caro que tem aqui no Rio de Janeiro. Da laje, imagens do Vidigal e da praia ao fundo. Aqui, do nada, acaba a luz, bum. E lá o Leblon, ó. Tudo iluminado, ali não pode acabar a luz. Aqui pode. Aqui não vem carro dos Correios, mas caveirão vem. Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas Global. Preciso ter uma discussão sobre prioridades. Se o nosso foco é combater a desigualdade, vamos melhorar esses territórios que estão excluídos totalmente do orçamento público. E se a gente não tem uma política concreta, real, de divisão de oportunidades e riqueza, infelizmente nós vamos compartilhar as tragédias que essa concentração gera. Vista aérea do Morro do Vidigal. Diversas casas amontoadas no meio de muitas árvores. Ao fundo, a praia vazia. No céu, pouca névoa. A tela escurece. Comunidade da Linha, São Paulo. A imagem percorre uma viela escura. Ao fundo, um feixe de luz ilumina a entrada das casas da comunidade. Do alto, os tetos das casas. A comunidade fica no vão entre uma faixa de prédios e ao lado de um muro alto de plantas verdes. Um homem caminha pela viela. No chão, várias poças d'água. No escritório, Ricardo Paes de Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna. A gente gasta uma porcentagem grande do nosso PIB com a nossa política social. A gente aloca mal, a gente está gastando muito dos nossos recursos da área social com transferências e bem menos com equalização de oportunidades. Armínio Fraga. A família é um fantástico primeiro programa. Mas não é suficiente as pessoas passarem daquele nível de renda baixíssimo. Elas têm que ir muito além. Marcelo Neri. E tinha que começar a alocar, começar a criar pontes, ou vamos dizer, conexões entre os programas. Quer dizer, o sujeito que sai do Bolsa Família, ele vai para onde? O abono salarial, o empreendedorismo, o microcrédito. Marcos Lisboa. No Brasil, no fundo, nós criamos um Estado que é uma máquina de transferir dinheiro de um grupo para outro, de uma maneira muito confusa e atrapalhada. Acho que no fim do dia a política pública, para a maioria, né, é sacrificada, né, em meio a esse emaranhado de transferências que existem. Armínio Fraga. A desigualdade é tal que as coisas ficam disfuncionais. Isso é, por exemplo, alimento para populismo, que por sua vez é uma força totalmente nociva à construção de boas políticas públicas.
Do topo de um prédio à vista da cidade. É dia. Na Avenida Paulista, durante uma manifestação, pessoas carregam uma enorme bandeira verde e amarela. Um jovem balança a bandeira do Brasil de um lado para o outro. Um boneco inflável de Bolsonaro está ao lado de um carro de som. No meio dos manifestantes, um homem coça a cabeça. Wilton Lima, eleitor de Bolsonaro. Eu tinha 7 anos na época, né, que o Lula foi eleito, em 2002, e pelo que eu me lembro, ele fez coisa certa. Eu não vou falar que ele fez só coisa ruim, ele fez coisa boa também. Na questão de ir abaixo de preços de alimentos, melhorou, né, eletrodomésticos, chegou a melhorar. Só que foi o problema, né, que naquela época ele abaixou o preço, mas logo depois veio a conta pra pagar, né. Wallace. A galera do PT, a galera lá tava roubando, mas eles tinham, né, beneficiou um pouco o pobre, sabe? Assim, a galera recebe Bolsa Família ainda até hoje. Armínio Fraga. Quando você tem uma série de programas onde um líder em Brasília, ao apertar um botão, esguicha dinheiro na veia de metade da população, através de aposentadorias e todos os outros programas, inclusive Bolsa Família, isso também cria uma certa desintermediação política que traz algum risco. Acho que a gente não pode fechar os olhos para isso. Na manifestação, pessoas levantam bandeiras com frases de apoio a Bolsonaro e Sérgio Moro. Um casal tira foto ao lado de uma faixa, STF Vergonha Nacional. Wilton. É populismo puro, né? Falar aquilo que o povo quer ouvir, né? Já o Bolsonaro, acho que ele não era o melhor, mas era a única opção que a gente tinha. Até porque o PT fez o que fez aí durante todos esses anos. Então eu falei, não. Aí eu vi as posições dele, as propostas dele, e eu falei, pô, bacana. Marcelo Neri. A gente tende a buscar um certo conforto no cenário global. Falar, não, tem o Trump, tem o Brexit e o que aconteceu no Brasil, essa virada no Brasil faz parte do mesmo contexto. Mark Morgan. Temos esse fenômeno da divisão entre os pobres, que continuaram a apoiar o PT, e aqueles nos níveis mais altos da distribuição de renda e mais escolarizados, que foram os que mais se opuseram ao PT. Ao lado do carro de som, uma faixa com o rosto de Bolsonaro e a frase: Presidente, o Brasil está com você. Você tem uma forte influência das classes econômicas na divisão política do Brasil, que está muito ligada à desigualdade e ao modo como o governo do PT beneficiou as pessoas na base da distribuição. Essas pessoas continuaram a apoiar o PT. Marcelo Neri. Não é que o Brasil tenha a menor aprovação das lideranças políticas em 2018, portanto antes das eleições, do mundo. É o pior da série histórica. De 10 anos de dados, você não tem nenhum país do mundo, mais de 700 casos, com um nível de desaprovação tão alto. Então acho que isso refletiu nas eleições. Fim de tarde. Na Avenida Paulista, enquanto manifestantes dispersam, o vendedor de pipoca bate com o pegador no vidro do carrinho. Na sequência, um prédio espelhado reflete coqueiros e prédios vizinhos. Um helicóptero preto decola do heliponto e some no céu azul. Ao fundo, outro helicóptero sobrevoa a região. Ao lado de uma Mercedes preta parada no semáforo, um homem negro de touca, camiseta e calça segura um rodo e uma garrafa de sabão. Ele faz sinal para o motorista que está atrás de um vidro fechado e filmado do carro. Naércio. Se eu tivesse que desenhar, vamos desenhar um país em que vai ter uma desigualdade muito grande, uma desigualdade extrema, e que você não vai conseguir mudar isso tão facilmente. Você não poderia ter pensado num exemplo melhor do que o Brasil. A Mercedes preta acelera, motos e carros seguem atrás. O homem de touca acompanha o movimento e balança a cabeça. Fim de tarde, a orla da praia do Rio está iluminada pelos postes e luzes dos carros. Na sequência, casas amontoadas em um morro. Marcos Lisboa. Eu acho que a gente descuidou da forma do Estado intervir na economia e na sociedade. A gente tem pouca paciência em entender a causa, avaliar como é que os demais países fazem e cuidar da política pública. Então, a nossa política pública, ela com frequência é meio uma guerrilha e ela é muito autoritária e violenta. Detalhe de um cachorrinho branco e peludo dentro de uma bolsa Louis Vuitton. Você muda a regra do jogo com muita facilidade. Então, todos se sentem ameaçados e eu temo qual será o resultado desse processo. Na calçada, pessoas com sacolas de compras desviam dos pés de uma pessoa negra sentada no chão. Armínio Fraga. Eu não vejo foco nos assuntos ligados à desigualdade, não vejo, ao contrário. E eu acho que isso é gravíssimo. Às vezes perguntam, o pessoal lá fora vai se assustar com isso? Sim, mas muito pior é o pessoal aqui dentro. Sob o viaduto, durante o dia, pessoas dormem no chão. Lília. Em momentos de crise, nós desmontamos ganhos fundamentais. Por exemplo, ganhos no fortalecimento institucional do país, que é necessário. Ou seja, um país só constrói uma democracia forte
se as suas instituições estiverem consolidadas. Por que não estão consolidadas? Porque toda vez que a crise entra, nós voltamos à nossa mentalidade patrimonialista. Marcelo Neri. Eu acho que a gente perdeu esse sentido, esse norte. Você tinha uma direção de combate à desigualdade, acho que o Brasil saiu desse caminho do meio. Mas se você não tiver uma ação muito decidida de combate à pobreza, só o crescimento, a gente vai andar 15 anos e vai voltar onde a gente estava no começo da crise. Imagens intercaladas de Wallace, Hélio, Marcílio, crianças brincando, um homem ganhando moedas no farol, cena de uma favela e um morador de rua dormindo no chão. A tela escurece. Desigualdade global. Reportagem Fernando Canzian, Fernanda Mena e Lalo de Almeida. Sentado na porta de casa, Wallace está com o braço sobre o cachorro. Ele olha fixamente para o chão. Fotografia Lalo de Almeida. Luísa de Marilac caminha para dentro de casa enquanto passa a mão na testa. Roteiro e edição Mariana Goulart. Dentro de seu barraco, Closenhélio, um senhor grisalho que olha absorto para o lado direito. Ele está com a boca entreaberta. A tela escurece. Roteiro de audiodescrição Melina Cardoso. Narração Melina Cardoso e Fernanda Giulietti. Dublagem Victor Parolin. Revisão de audiodescrição Felipe Oliveira. Reportagem Fernando Canzian, Fernanda Mena, Lalo de Almeida e Lucas Neves. Fotografia Lalo de Almeida e Jasmin Endutran. Roteiro e edição de vídeo Mariana Goulart. Coordenação geral de vídeo Victor Parolin. Produção de vídeo Melina Cardoso. Infografia Simon do Croquet. Edição de fotografia Fernando Ciarra. Edição e revisão de texto Fernando Canzian e Rodrigo Borges Delfim. Tratamento de imagens Edson Salles. Desenvolvimento Carlos Cazul e Thiago Almeida. Design Irapuan Campos, Rogério Pilker, Rubens Alencar e Thiago Almeida. Coordenação de arte Fernando Ciarra, Kleber Bonjoan e Thea Severino. Produção de textos Fernando Canzian, Fernanda Mena e Patrícia Campos Melo. Edição e coordenação Fernando Canzian. Sobre a imagem aérea de uma comunidade, a tela escurece. TV Folha, Folha de São Paulo.